Bem-vindo a mais uma aula da Escola Linux, seu site de treinamentos Linux na internet. Seja bem-vindo à nossa primeira aula Linux Network. Bom, meu nome é Atos, minha formação acadêmica é mestrando em administração, pós-graduado em segurança de rede de dados, graduação em negócios em telecomunicações e rede de dados, curso técnico em manutenção de computadores há algumas décadas atrás, né? Experiência profissional aí, sou administrador de redes, hoje praticamente redes só na nuvem, né? Administração também já durante muitos anos administrei redes dentro de empresas, serviços, servidores, lógico, né? Infraestrutura de uma forma geral. Como professor já lecionei durante 15 anos, aí, mais de 15 anos, né, nas matérias de banco de dados, sistemas operacionais, infraestrutura de rede. E uma bagagem boa aí que eu vou tentar passar bastante coisa para vocês. Bom, a ementa nossa aqui são, nessa primeira aula, ajustes iniciais do servidor. Então nós vamos passar aí para vocês alguns ajustes de hardening, configurações básicas em todo o servidor, configuração placa de rede, serviços que não tem necessidade de ficar ativo. Então nós vamos dar uma varrida na nossa instalação para aumentar a segurança dela. Depois nós vamos ver aí PAN, que são os módulos de autenticação, RAID, que é muito usado hoje, né? Os servidores, a grande maioria dos servidores utilizam RAID, o porquê de utilizar RAID, né, e o como utilizar para cada necessidade, nós vamos ver aqui. LVM, que é também uma forma aí de você trabalhar com suas partições no seu HD, né, tal qual o RAID. Essa característica dele de ser volátil, né, de você poder trabalhar como se fosse elástico, isso aí é muito útil hoje na nuvem. Então, assim, você consegue ter um HD, se ele começa a encher, você pode colocar um outro HD junto a ele, como se fosse um só. Então, nós vamos trabalhar com essa capacidade do LVM de expandir e retrair também, né, a capacidade de um HD. Um outro item muito usual também em rede é o DHCP, facilita demais a vida do administrador. O DHCP é o equipamento, o serviço que fornece, além do IP para a máquina que acaba de entrar na rede, também várias outras informações. Então nós vamos ver esse serviço e as formas como ele pode ser configurado. O FTP ainda muito em uso, né, os servidores FTP, principalmente com a questão de nuvem, né? Então, se você tem uma VPS, se você tem uma instância num Amazon ou algo assim, acaba que os desenvolvedores, né, o pessoal Devel, precisa de subir com arquivos. Ou eles trabalham com FTP, ou trabalham com o SFTP, né, que é um FTP criptografado, que seria mais seguro. Mas a grande maioria ainda trabalha com FTP. Nós vamos ver aqui alguns serviços e servidores, né, de FTP. NFS também com a questão de você trabalhar na nuvem ou mesmo dentro da sua rede, da sua empresa. Muitas vezes você tem necessidade de interligar servidores, né, fazer com que eles trabalhem de uma forma que fique invisível para a aplicação, que o dado não está ali, está em outro lugar, né? E isso nós vamos fazer utilizando o Network File System, que é um sistema de arquivos, né, de rede, né? Eu vou dar algumas sugestões aí, alguns exemplos para vocês de uso disso até dentro de ambientes na nuvem, né, que é muito usual. O Samba, que é a interligação aí entre o Windows e o Linux. Nós vamos ver bastante coisa dele, não só o Linux se passando por uma máquina Windows para fornecer arquivos, né, como sendo um servidor de arquivos, mas outras configurações como servidor de impressão e outras mais que são bem interessantes aí para redução de custo até da empresa.
Vamos ver também o DNS, que é quem vai traduzir os nomes para IP, né, porque as máquinas elas trabalham com IP, a questão de usar um nome na URL na hora que você está navegando é só para facilitar o usuário, né, mas isso é um complicador, seria um complicador para navegar na internet. Então, para que isso seja possível, nós temos o DNS, que são os servidores de domínios, né? Então, nós vamos configurar DNS em algumas formas, né? Ele como master, ele como slave, ele como cache de rede. Então, vai ter bastante coisa para a gente estudar sobre DNS também. O Apache, que é ainda um dos mais usados na rede, né? É um servidor web, né? E é assim, um dos servidores mais robustos e mais usados na rede. Vem outros aí, assim, nós temos o NG-INX, temos o próprio IS da Microsoft, né? Então, assim, tem outros, mas o Apache, a grande maioria dos servidores na internet ainda utilizam o Apache e vão utilizar muito tempo, porque é muito robusto, é muito fácil de configurar e tem muita dica na internet. Então, dificilmente alguém vai conseguir colocar alguma coisa mais robusta que o Apache no mercado. Então nós vamos estudar bastante ele. Postfix, que é aí um servidor de e-mail muito simples de configurar e muito robusto, trabalha de forma modularizada, tal qual o Apache, possibilitando que ele seja expandido aí, seja inserido regras de antivírus, de anti-spam. Então, assim, ele é muito interessante, um servidor fácil de configurar e muito robusto também, tá? Vamos então ver aí como servidor de e-mail o Postfix. O Squid, que entra já mais na parte de proteção da sua rede, né? O Squid, ele é um cache é um proxy, né? Que também tem o serviço de cache. Então, o que é isso? O Squid, na hora que suas máquinas vão sair para a internet, elas fazem essa passagem por dentro do seu servidor proxy, que será, no nosso caso aqui, o Squid. Qual a utilidade disso, né? O que isso é interessante para você, administrador, o que isso é interessante para o usuário? Então nós vamos ver essas jogadas aí. Como firewall, nós vamos estudar o iptables, né? O mais usado aí no mercado. E aqui eu vou explorar o iptables. Você não vai ficar preso em ferramentas gráficas que porventura eu ensino a ferramenta A e você acaba usando a ferramenta B. Então eu vou te mostrar o próprio iptables, de tal forma que aprendendo ele você sabe o que você está fazendo em qualquer interface, porque a linguagem é a mesma, porque usa o iptables. Então eu vou te ensinar a linguagem que ele usa e você vai conseguir se adaptar a qualquer interface gráfica ou até ver se essa interface ela atende mesmo a tudo que você vai aprender aqui, né? Vamos ver aí, já chegando no final do curso, a OpenVPN, que é uma forma super interessante de você interligar matrizes e filiais, interligar empresas parceiras, né? É um túnel, você monta uma rede virtual privada, que ela trabalha em cima de criptografia. Isso é muito legal e assim, é muito robusta e de novo você vai falar, poxa, isso vai me dar um trabalho danado, e você vai ver que assim, é muito, muito, muito simples de fazer e eu vou desmistificar qualquer coisa assim que você acha que seria absurdo, né? Você vai ver que é muito simples. E vamos dar também uma passada no LDAP, que é aí um autenticador, né? Ele é muito usado como autenticador de rede, mas ele também é um servidor de arquivos. Então nós vamos fechar com o LDAP. Bom, então primeiros objetivos nossos aqui é configurar a rede, configurar a resolução de nomes e hostname na máquina, entendimento sobre o hardening, o que é esse hardening, desativar serviços desnecessários e configurar repositório de rede. No primeiro momento, nós vamos ver aqui nos slides
e depois passamos para a prática, tá? Sempre será assim o nosso roteiro, né? Primeiro slide, ver a parte teórica, eu explico para você, depois nós vamos para a parte prática, né? Assim dá um entendimento melhor. Bom, um dos arquivos aí que nós vamos ter que alterar é o nosso ETC Network Interfaces. Esse arquivo, nele nós configuramos tudo que é necessário no que diz respeito à navegação dentro de uma rede. Para navegar, eu preciso ter um IP, né, um endereço único na rede, preciso de ter um endereço de máscara, tá? Essa máscara aqui nós vamos estudar aí, eu vou mostrar o que é um IP, o que é uma máscara, quais são os tipos, tá? Então, primeiro nós vamos colocar o nosso servidor para funcionar. O endereço de rede, o endereço de broadcast e o gateway. Então, isso tudo aqui, ó, nós vamos conversar detalhe por detalhe, eu vou mostrar para vocês. Antes dessa configuração, né, para que ela seja necessária, eu preciso de estar configurado como estático. O que é isso, né? O estático, a opção contrária ao estático, o que é? É o DHCP, aquela configuração, aquele serviço, né, que nós vamos estudar mais à frente, mas aqui no momento eu vou estar usando o estático. Por que eu estou usando o estático se nós vamos estudar DHCP? Bom, nós estamos aqui montando um servidor, tá? Então, quando se trata de servidores, o ideal é que ele sempre trabalhe como estático. Não coloque um servidor como DHCP, por quê? Porque ele não vai ter esses dados aqui e vai depender de um outro servidor. Imagine se esse outro servidor tem um problema e cai. Aí os seus servidores vão estar fora. Então nós vamos ver como conciliar isso. Eu tenho um DHCP na minha rede, mas os meus servidores têm IP fixo. Como que eu concilio as duas coisas, né? É uma configuração que nós vamos fazer no DHCP e ele vai saber que existe gente que já usa IPs fixos, né? E ele vai liberar outros para os usuários, tá? Bom, outro arquivo que nós temos que editar é o resolve.conf. Esse arquivo é onde eu configuro quais são os meus servidores de nome, né? Então eu posso colocar ali dentro todos os servidores de nome. Se eu tenho servidores internos, ou se eu tenho um servidor, como aqui no exemplo da Embratel ou do Google, né? E assim eu vou colocando sempre IP, né? Por quê? Porque o servidor de nomes é o cara que vai fazer a tradução de nomes. Então eu não posso colocar aqui dentro um nome, né? Então é sempre name server e IP. A configuração do host, qual é o nome da minha máquina, né? O host name. Aí eu edito o arquivo hostname e coloco ali dentro o nome da minha máquina. Esses são assim os passos básicos logo no início, tá? Que a gente começa a configurar a máquina. Aqui o etc hosts. Esse é um arquivo muito importante. Você tem que sempre lembrar de colocar o IP da sua máquina, aquele mesmo que você colocou lá no seu Network Interfaces. Aqui é o que a gente chama de FQDN, é o nome completo. Então eu vou ter o que? Nome da máquina, ponto o domínio, ponto, por exemplo, máquina x.desiderato.com.br. E aqui eu tenho o apelido da máquina, X. Tá? Por quê? Essa é a forma completa de eu descrever alguns aplicativos. Se você não colocar dessa forma, né, IP, nome completo e apelido, eles não vão funcionar perfeitamente. Então essa daí é a forma ideal, tal qual está aqui, ó, no localhost, né? Então é isso, terminada essa parte, nós vamos fazer então a configuração do repositório. No caso Debian ou qualquer distribuição em cima, né, que seja Gentoo, Lime, e assim vai ter uma série de distribuições que são feitas em cima, na verdade são baseadas, né, no Debian. Para isso nós vamos primeiramente, né, assim que termina a instalação, a primeira coisa que você vai fazer, terminar essas configurações, é um update. Aptitude Update vai fazer com que a sua máquina acesse os espelhos, né, os repositórios que estão na internet. Ele faz esse acesso, busca lá a informação de quais são os arquivos que cada espelho tem e a versão deles.
e guarda isso dentro de um banco de dados dele. Feito isso, o próximo passo, separado aqui por ponto e vírgula, porque assim, numa única linha eu consigo disparar vários comandos. Então ele fez o update, ele vai fazer um upgrade. Upgrade o que é? É quando eu tenho já instalado na minha máquina uma série de pacotes e eu falo para o Aptitude que ele tem que ir buscar se existe alguma versão mais nova daquilo que eu tenho instalado na minha máquina. Então, upgrade é isso, é atualizar o que eu já tenho instalado. Com a chave "-y", ele não vai parar para me perguntar, tá? Então, essa aí seria a chave que nós estamos usando. Depois, né, ainda por ponto e vírgula, então, terminado isso, ele vai executar o install. O install o que é? Se houve algum pacote que estava com dependência, se houve alguma anormalidade, ele vai corrigir essa anormalidade, né? Ele vai deixar a máquina sua ajustada para trabalhar. Eu aconselho sempre a dar um reboot, né? Inicializar a sua máquina após feito essa fase aqui. Por quê? Porque algumas vezes tem atualização do kernel, e a atualização do kernel ainda exige um reboot da máquina, tá? Mas é sempre bom. Terminou, fez os ajustes iniciais, faz essa linha aqui e dá um reboot na máquina, mesmo porque nós mexemos no hostname, né? Foi feita uma alteração no hostname. Alguns arquivos foram feitos alteração e arquivos cruciais. Então vale a pena você ver se esse seu servidor está inicializando normal antes de partir para algumas configurações, ok? Então feito isso, eu gosto de trabalhar com VI, né? Esse é um editor de texto, né, que eu gosto de trabalhar muito. Então por isso eu já coloco aqui para ele ativar o syntax on, que é na hora que a gente estiver editando um script shell, alguma coisa assim, ele já vai mudar as cores, né? E set number, tem gente que gosta que seja setado o número da linha, né? Eu particularmente não sou muito chegado, mas isso aqui pra gente na aula vai ficar mais fácil, porque assim eu vou dizer na linha número tal, aí você vai ver na tela aí a linha, ok? Bom, o que é o hardening? Hardening, na verdade, né, é quando você faz uma avaliação de riscos da sua máquina. E qual é a principal ideia disso? É você analisar a sua máquina, né? Deveria ser feito antes, mas normalmente você chega na empresa e já tem as máquinas instaladas, então você vai fazer um hardening a partir daquele momento. E o que é isso? É analisar qual a utilidade do servidor. O servidor tem qual uso? Depois de eu saber quais são as utilidades dele, aí eu vou saber quais são as necessidades de pacotes instalados nessa máquina. Então, ok, sabendo disso, agora eu vou analisar o equipamento que tem instalado nele. Primeira coisa, remover tudo que não é usado, né? Ou você remove ou você estopa, né? Para aquele processo, para que ele não fique o quê? Abrindo portas, né, para a entrada de invasores. Então, perfeito, terminei de fazer esse passo básico aí, né, que é fechar as aplicações que não têm necessidade e deixa elas desativadas, posso até não desinstalar, mas deixa elas desativadas, de tal forma que no próximo reboot ela não vai voltar no ar. Tá? Então nós vamos ver isso aí na prática também. Fiz então isso, primeira coisa que eu vou fazer agora é analisar o que sobrou, como está. Então eu vou entrar dentro das configurações, vou fazer pesquisas para descobrir quais são as melhores configurações. Se eu tenho, por exemplo, uma Apache e estou trabalhando com o WordPress, por exemplo. Então vamos analisar, vamos pesquisar o que tem no mercado aí, o que o pessoal está colocando na internet de informação sobre segurança, quais são os furos, quais são os patches que eu tenho que colocar no WordPress para que ele funcione melhor, né? A questão de segurança. No WordPress mesmo, aqui no exemplo, né? Você entra lá no painel dele, ele já te diz, ó, tantos plugins precisam ser atualizados. A versão do WordPress não é a última versão, então coloque a última versão. Então assim, tem uma série de questões só para ele. E depois
Ele está em cima de quem? Está em cima do Apache. Então vamos ver o Apache. O que nós temos de configuração do PHP, né, do acesso do Apache ao banco, e assim vai. Vamos ver isso tudo na prática, né? Essas alterações que são interessantes que você observe lá. Depois de feito isso, nós podemos rodar aí uma série de ferramentas, né, para verificar. Então tem o Micato, né, que é uma ferramenta que rastreia falhas, vulnerabilidades no seu servidor web. Então, várias outras ferramentas, né? Executa essas ferramentas que ela vai te dar uma série de dicas, né? Achou um furo aqui. Se você configurar o seu Apache assim, você vai eliminar esse furo. Bom, de uma forma assim, geral, que nós vamos falar aqui, né? Porque só o hardening já é um curso em si, né? Porque ele é bem vasto, depende dos seus serviços. O Apache tem principalmente o Apache junto com o PHP, né, tem uma infinidade de ajustes que são necessários para que ele se torne seguro mesmo, né? E instalação de alguns pacotes também que seriam interessantes. Isso nós vamos dar uma dica também sobre isso aqui. Bom, o que mais que nós podemos fazer de ajuste na máquina? Observar permissões de arquivos. O pessoal é mestre em criar arquivo e deixar o arquivo com a permissão totalmente aberta. Eu canso de ver aí script de backup com permissão 777. Poxa, se o script é de backup, observa que a primeira função de um script de backup é entrar em todos os diretórios. Se ele vai entrar em todos os diretórios, ele provavelmente vai ser executado por um usuário com níveis de administrativo. Então, como é que você larga um script desse aberto para qualquer um poder escrever dentro dele? Imagina se a pessoa injeta ali um rm-rf. Então, na hora que você executa o backup, né, ou o seu Chrome executa o backup, ele vai, na verdade, remover todos os arquivos da sua máquina. Então, nunca, de forma alguma, deixe aplicativos com permissão totalmente aberta. Aplicativos que são de uso do root, de preferência, coloque permissão só de execução, e leitura e gravação para o root. Nem o grupo do root, nem outros com permissão nenhuma. Então, 700, né? Ou seja, quem é do meu grupo, do grupo do administrador, do grupo do root, não tem permissão de executar esse script. Ou gravar, ou mesmo ler o conteúdo dele. A mesma coisa para outros. Não tem permissão nenhuma de fazer nada, ok? Então preste muita atenção nisso aí, nessas questões de permissão dos scripts seus. Existe forma de você rastrear a sua máquina e verificar se algum aplicativo está com permissão errada. Tá? Então nós vamos ver o Find aí, mostrando essas questões de permissões erradas. Na hora que você colocar alguma coisa dentro do Chrome, observe muito, né, os níveis, né? Eu estou colocando isso no Chrome do meu usuário, estou colocando isso no Chrome do meu sistema, estou colocando isso no Chrome lá nos diretórios, né, /etc, /chrome, dia, hora, mês, semana, né? Então observa o que você está colocando ali dentro, né? Quais são as permissões desses arquivos que você está colocando para execução. Falando sobre Chrome, sempre lembre de setar o ambiente desse script seu. Por quê? Porque quando é executado no Chrome, ele não tem ambiente setado, previamente setado. Pode dar erro na execução de comandos, né? Por ele não ter a rota para esse comando, né? Então, seta o path. Observa como está o /etc/crontab, tá? Ele sempre tem muita dica lá para você entender como que você tem que colocar, né? Pelo menos o path, quem é a variável de e-mail, né? Então, qual é o seu interpretador de comandos, tá? Isso aí é legal que você observe para não ter dor de cabeça com a execução de scripts. Outra coisa, toma cuidado
com o barra TMP, né? O barra TMP não deve ser alterado a permissão dele, tá? O que está ali dentro, né, a permissão que está ali, você não deve deixar que sejam colocados programas executáveis, tá? Então, para isso, nós podemos aí colocar o barra TMP como um file system separado na hora da instalação. Isso é interessante, por quê? Porque se você coloca ele como um file system separado, você especifica que esse file system não tem permissão de execução. Então, se alguém invade, consegue julgar dentro do barra TMP um executável, ele não vai conseguir trabalhar com ele, né? Isso, na hora que a gente monta o file system barra TMP, você coloca a chave de no exec. Então, qualquer coisa ali embaixo é não executável. Isso vai dar problema para alguma aplicação? Não, não vai. Porque no barra TMP, essencialmente, são arquivos temporários, do tipo cache, coisas desse tipo, spooler, tá? Então, né, as aplicações não colocam nada lá executável, só mesmo algum invasor que colocaria alguma coisa ali. Uma outra dica legal aí é você usar chaves, senhas fortes. Para isso existe aí o PWGen, que é uma ferramentinha que vai criar para você senhas com muita facilidade, tá? Às vezes é difícil da gente inventar uma senha esquisita, o PWGen gera um monte para você, tá? Nós vamos ver no prompt também como isso aí funciona. Bom, no caso então, senhas, eu preciso de ter uma frequênncia de troca. Isso é bom também que você mantenha. Tem gente que cria uma senha e nunca mais troca. Eu já estou cansado de chegar em empresas que tem lá 20 servidores, todos eles a senha do administrador é a mesma. Isso não deve ocorrer. Cada um deve ter a sua senha. Uma dica que eu dou: use algum algoritmo, faça uma fórmula, né? Porque assim cada servidor vai ter uma senha diferente, baseada nessa fórmula que você está bolando, tá? Então isso aí é legal para você evitar que coloque 20 servidores, todos eles, né? Com a mesma senha. Com relação à atualização de servidores, as atualizações você pode colocar elas para serem executadas diariamente. Por quê? Porque se você verificar, vou mostrar lá no barra etc apt searches, normalmente nos servidores nós colocamos atualizações de segurança. Então essas atualizações elas podem ser executadas diariamente, você não corre o risco de uma parada, tá? E se você deixa isso de forma automática, você não é que você vai eliminar totalmente, mas você vai reduzir bastante o risco de um bug que poderia ser utilizado por um invasor. Então nós vamos ver aí essa automação das atualizações, né? Aí o que eu já falei de remover os serviços desnecessários, né? Aqui já entra na parte da prática, nós vamos fazer isso tudo no prompt, tá? Então isso aqui é a nossa aula prática, definindo variáveis e alias. O que é esse alias? O alias é uma forma de você simplificar comandos, tá? Então, por exemplo, aqui no exemplo, ó, alias ls. Então, se eu não colocar esse alias, para executar o ls, eu teria, para ter esse mesmo resultado, eu teria que digitar esse comando todo aqui, ó. Imagina, ls color, sabe? Um outro, aqui seria um outro que estaria abaixo aqui, né? LSL, que é igual ao que? A ls espaço menos L, né? Então assim, esses são dois exemplos, né, de ls. Eu coloco só ls enter, é o mesmo que eu digitar ls menos color. Se eu colocar lsl, é o mesmo que eu digitar ls espaço menos L. E assim, o alias me permite reduzir os comandos, né? Eu quero que na hora que eu pressione L seja igual a ls menos LA.
Vou mostrar então no prompt como é que nós fazemos. Tenho aqui o history size, né, que é o tamanho do arquivo history. Vou mostrar para você também o que é isso. E aqui a gente pode colocar um tamanho diferente do padrão. Então posso dizer que o meu history size eu prefiro que ele chegue a 2 MB, né? Então, por exemplo, bom, para validar mudança no disco, né? Então depois que eu fiz essas alterações, eu vou digitar o comando source. Ele vai carregar no meu ambiente sem que eu tenha que fechar a sessão e abrir de novo. Então o source é um comando interessante que faz isso aí. Aqui eu vou estar sempre falando alguns toques sobre a LPI, né? Então os comandos set e env são cobrados na LPI, nas provas de LPI, né? E são comandos que você verifica como está setado o seu ambiente, tá? Como está as variáveis ambientais do seu prompt, ali onde você está trabalhando. Então, na prática, nós vamos ver isso também. Funcionamento do sistema, então, todos os itens que veremos, né, daqui para frente, são bem macetes mesmo, tá? Então, para identificar a versão do kernel, né, quais são as formas? Eu tenho aí o name-r, que me mostra só a versão do kernel, o name-a, que me mostra todos os dados sobre o kernel, a máquina, nome da máquina, né? Ele é uma linha com mais detalhes. O R é só mesmo a versão do kernel. A gente usa muito isso aqui, ó, o name-r, quando vai trabalhar com compilação, baixar pacotes que são específicos para kernel. Então eu utilizo bastante o name-r. Aqui eu já tenho o nome da máquina, a versão do kernel, data de compilação, uma série de coisas. E aqui também mais informação, o /proc aí, que é um diretório especial, que na verdade ele mostra o que tem na memória, né? São posições de memória. Ele tem uma que é o version, que vai me dar o retorno aí também da versão do nosso kernel. Kernel fica carregado na memória, né? Então isso aí é lógico. Nós vamos ver aí dentro do diretório boot os arquivos que são arquivos amarrados ao seu kernel. Aqui no caso 2626 é um kernel bem antigo, né? Nós hoje já estamos no 3x, né? Nós vamos ver que está bem à frente. Lá dentro do /proc, que é o diretório que nós temos aí informações, como eu disse, da memória, nós vamos ver alguns exemplos, né? A CPU-inf, e main-inf e outros que são bem usuais no dia a dia da administração. Bom, então aqui mais exemplos aí do que nós vamos trabalhar, né? O diretório ATC, que é um diretório que nós vamos trabalhar direto, né? O diretório de arquivo de configuração. Aqui no caso nós temos o file system, né? Quais são os file systems que estão montados, né, na nossa máquina. As informações estão aqui. Como que eu vejo aqueles que estão montados, né? Então eu tenho essas formas: o mounts, o partition e o comando df-h. Todos esses comandos, quando disparados no prompt, me mostram quais são as unidades que estão acessíveis, que estão montadas na minha máquina, né? Um outro diretório muito importante é o /dev, que é um diretório que tem os dispositivos todos que estão na máquina, e alguns também que são dispositivos mais antigos, que eles não trabalhavam no padrão do dev. Tá? Eu vou mostrar e explicar isso em detalhes no prompt, que fica mais claro lá. Só para você ter uma ideia, né, no dev entra aí os dispositivos USB, os dispositivos hot plug, né, o plug and play, que são dispositivos que quando você encaixa, ele cria uma entrada no diretório /dev. E nós temos aqueles dispositivos mais antigos, que eles, mesmo que eles não estejam ligados na máquina, existe uma entrada para ele. Então, vou detalhar isso aí também, né? Listagem de módulos que estão carregados na memória. Então, também é muito importante para a gente. Quando você tem aí uma placa de rede nova, então como que você trabalha, como é que você carrega ela manualmente? Porque as placas de rede mais usuais,
o próprio kernel já carrega o módulo para a gente. Nós vamos ver aí como identificar se está ou não carregado esse módulo, né? E definições aí de biblioteca, né? Isso aqui é muito importante. Várias vezes eu já vi gente que instalou o aplicativo e não funcionava porque ele esqueceu de carregar a biblioteca, tá? Então isso aqui nós vamos ver também na prática, ok? Então daqui a pouquinho nós vamos para a aula prática no prompt e tirar bastante dúvida e ver mais exercícios ainda, ok? Então, um instante e estaremos no prompt. Vamos então iniciar então a nossa aula prática. Como eu tinha falado, eu farei a instalação. Então eu fiz a instalação de um Ubuntu Server, a última versão, 14.10. Terminada essa instalação, que eu não fiz a instalação de nenhum pacote daqueles que tem nas opções, eu fiz a instalação mínima, porque dessa forma nós vamos colocar na nossa máquina aquilo que a gente precisa, e não como se quando você seleciona instalação de database, uma opção que tem lá, né, banco de dados. Ele não te pergunta qual banco de dados, né? Por quê? Porque ele instala todos. Ele coloca lá um tanto de banco de dados. Você vai usar um só provavelmente, não é? Então por isso o ideal é faz a instalação sem selecionar aqueles tipos básicos lá. Depois você vai instalar aquilo que te interessa na mão, né? Vai fazer a aptitude, instala o pacote que te interessa. Então vamos aqui fazer nosso primeiro ajuste, primeiro boot, né? A máquina acabou de ser instalada e reinicializada. Primeiramente, Network Interfaces, e aí nós vemos que ele está aqui, ó, como DHCP. Como eu tinha falado, não é legal que você mantenha um servidor com DHCP. Por quê? Porque com DHCP, se o servidor DHCP cair, né, ele parar de responder na rede, os seus servidores também vão parar. Então o ideal é que nós troquemos aquele DHCP. Então eu vou comentar essa linha e vou criar uma linha aqui do static. Dessa forma, mesmo que o servidor DHCP tenha caído, minha máquina continua trabalhando. Por quê? Porque eu vou colocar aqui, ó, o endereço da rede. Eu vou fazer até o seguinte, porque eu não peguei aqui, ó, vamos lá, é 192.168.1.107. O IP que o nosso DHCP forneceu foi esse. Então vou colocá-lo aqui, ó, 192.68.1.107, ok? Depois disso eu tenho que informar qual é a máscara de rede. Nós vamos ver mais para frente o que é essa máscara de rede. Feito isso, nós vamos ver também a parte de IP da rede. O broadcast, que eu até expliquei na hora que a gente estava fazendo a parte teórica, eu expliquei um pouquinho, mas nós vamos ver isso tudo com mais detalhes também, tá? Como aqui a rede é toda minha, então posso colocar, eu não vou fazer uma fração da rede, vou trabalhar com uma rede inteira, não uma classe C, uma parte da classe C. Meu gateway, ok. Então dessa forma eu tenho minha máquina agora configurada. Para o próximo reboot dela, ela não vai solicitar ao servidor DHCP, ela já terá o IP dela para poder navegar, ok? Feito isso, então nós precisamos de ver como está o nosso nome da máquina, o hosts. O host ele está daquele jeito assim, bem básico, né? Eu vou colocar aqui que a minha máquina chama aula.desiderato.com.br aula. Por quê? Essa daqui é a forma
correta de você preencher, né? Onde você coloca o IP, o nome completo, o FQDN, que nós vamos estudar, e o apelido da máquina, de tal forma que se eu fizer aqui, ó, ping aula, ela sabe qual é o nome dela e ela vai conseguir responder. Outra coisa, tá vendo ali, tá root@ubuntu. Bom, mas eu não coloquei o nome da máquina de aula, vai gerar confusão. Então o ideal, hostname aula. Se eu fechar, entrar aqui novamente, tá lá, aula. E para que isso fique constante, eu vou editar o etc hostname e colocar aula. Pronto. Dessa forma, toda vez que essa máquina for rebootada ou que eu logar nela, eu já saberei que eu estou dentro da máquina aula, né? Isso aí é muito fácil de gerar dor de cabeça quando você não mantém esse dado correto, essa informação. Duas máquinas com o prompt do mesmo jeito gera muita confusão. No meio de um problema, você tem que logar na máquina para resolver um problema. E aí você vai confiando que está em uma, a outra tem o mesmo nome. Então, assim, sempre mantenha isso organizado, porque vai facilitar na hora de resolver algum problema. Por falar em resolver, nós temos aí o resolve.conf, que é o outro arquivo que nós falamos nos slides, que mantém aí quem é o nosso DNS, quem fará a tradução de nomes para IPs. Então aqui eu estou trabalhando com esses dois equipamentos aí que farão a tradução dos IPs para mim, tá? Então aqui, pronto. Depois, veja aqui, ó, na hora que eu logo, o Ubuntu já me dá esse alarme aqui, ó. Eu estou com 29 pacotes que podem ser feita atualização, update, e 23 updates são de segurança. Então, ou seja, aquilo que eu falei, as primeiras coisas, acertou a parte de rede, vamos agora fazer pelo menos a parte de segurança. Para isso eu rodo aptitude update, ele vai sincronizar com os espelhos, trazer a última versão e nome de cada aplicativo que cada um desses espelhos tem, né? Pronto. Agora então nós estamos com o banco de dados do DPKG, está sincronizado com todos os repositórios ou espelhos, né, que estão configurados dentro do /etc apt source list. Essa daqui, ó, é a nossa lista, né, de sites que serão utilizados caso você queira instalar um pacote ou um fonte de pacote. Esse SRC indica que é um fonte de pacote. E aqui, ó, vem sempre o site, qual é a versão do seu sistema operacional, né, que seja Debian ou que seja Ubuntu, né, ele vai seguir essa forma, e quais são os pacotes que ele vai baixar, né, Multiverse, Universe, e assim vai, de cada distribuição. Se você às vezes tem alguma ferramenta específica que exige um site, né, faltou a palavra, um espelho, né? Se você às vezes precisa de algum espelho, essa própria ferramenta já vai te ensinar qual é a linha que você insere dentro desse arquivo, né, que é o source list. E aí, feito isso, você com certeza terá que fazer o update. Depois de feito o update, como nós vimos lá, né, ele fala que tem upgrade, né? Então nós vamos fazer um upgrade dos 29 pacotes que ele falou, que ele relatou, né? Então desses 29 pacotes, veja que olha só, nós temos aqui kernel, atualizações de kernel, né? Se são atualizações de segurança, então
mais do que óbvio que nós temos que fazer. E toda vez que tem kernel, terminou de fazer atualização, você precisa rebootar, reinicializar seu equipamento para que essas instalações surtam efeito, né? Aqui mais outros pacotes que serão atualizados, né? Então ele me diz aqui que será necessário baixar 74 MB, né? E depois de descompactado serão 281 MB. Então vamos lá. Vamos fazer, enquanto ele está fazendo essa atualização, vou parar, né, para a gente não ficar perdendo esse tempo vendo isso. Assim que ele terminar, eu volto à gravação. Um instante e já voltamos. Finalizado então essa parte do upgrade, nós temos agora que fazer o install. O que é um install? Se houver alguma pendência, né, alguma dependência não resolvida, o install vai resolver isso fazendo a instalação ou desinstalação do pacote. E por último, eu gosto sempre de rodar um AutoClean, que faz uma limpeza de versões, né, que estejam lá no diretório de cache que não estão mais em uso, né? Então aqui no var cache apt archives nós temos todos os pacotes, né, que foram feitos download na máquina. Se, por exemplo, como a máquina acabou de instalar, isso não ia acontecer, o AutoClean não ia mesmo limpar nada, já que foi a primeira vez que ele fez um update, né? Então aqui, ó, são as versões que estão na máquina. Se houver uma nova versão, então vai ser mantida a versão 1 e a 2, por isso o AutoClean é legal para fazer aí uma faxina na nossa máquina, para que não fique aquele monte de versões antigas. Antes de fazer um reboot, eu vou aproveitar para instalar alguns aplicativos que a gente vai estar sempre usando. O Nmap, o Vim, são algumas ferramentas. Opa, não esqueci de colocar o install. São ferramentas que nós vamos estar assim usando direto no nosso curso aqui. Então, por isso, vale a pena a gente instalar e basta isso. Aptitude, install, Nmap e Vim. E aí nós teremos as nossas ferramentas aí prontinhas. Uma senha de root forte é interessante, mas lembre-se do seguinte: enquanto você está fazendo ajuste na máquina, o ideal é que você não coloque uma senha que será a sua senha final. Por quê? Você vai estar aqui toda hora digitando a senha. Uma hora pode ser que você digita a senha no prompt. E aí alguém pode ver. Então, crie uma senha, use uma senha de manutenção, né? Vamos colocar assim, que é a senha que você vai usar enquanto está fazendo os ajustes na máquina. Terminou, aí você troca essa senha. Nós temos aí a ferramenta, o PWGen, que é um gerador de senhas aí para facilitar, né, para não ter que ficar inventando senha, né? Basta você fazer um PWGen e ele te dá aí uma série de sugestões, né, de senhas. Se você quer, você pode misturar duas, ou você pode pedir que ele crie uma senha maior, né? Então isso aí fica a seu critério. Outras coisas que a gente deve sempre tentar retirar da nossa máquina por exemplo, o uso de serviços que não têm necessidade de estarem sendo utilizados. Então aqui, ó, o Nmap sendo usado aí, ó. Opa, localhost. Se eu faço um Nmap localhost, ele me mostra uma faixa pequena de portas
que vai até, às vezes, 1024, pega algumas portas acima, mas ele não me mostra toda a gama. Mas esse aí é só para a gente ver como funciona, né, e o que nós temos aí na nossa máquina que já estaria com a porta aberta, né? Então não é legal manter nada com porta aberta, né? Um pouquinho demorado. Pronto, assim é instantâneo. Então ó, nós temos pouquíssimos serviços ali instalados, né? Mas tem alguns. Aqui, se a gente der uma corridinha aqui no /etc init.d, nós vamos ver aí pacotes, né, que estão instalados nessa máquina. Como eu disse, eu fiz uma instalação sem pedir para instalar nada que fosse assim padrão, né, porque eu vou fazer todas as instalações. Então, por exemplo, eu quero um servidor de e-mail para minha máquina. Então eu vou ter que fazer aqui a instalação do Postfix, que é o servidor que eu quero que tenha na minha máquina. Então tá lá, ele vai fazer a instalação, vê que ele não está removendo um servidor, ele está colocando. Por quê? Porque eu não fiz uma instalação com o pacote fechado, então ele não tem que tirar o Exim4, por exemplo, que seria comum numa instalação padrão, né? Então assim, se você trabalhar tirando fora essas padronizações, você vai conseguir ter uma máquina exatamente ajustada para você, né? Então, sem coisas estranhas, né, à necessidade da sua máquina, ok? Então, nessa primeira parte aqui era isso. Agora, como eu falei, houve uma atualização de kernel, então é necessário que seja feito um reboot. Terminando. Configuração da rede. Como eu já preparei essa máquina para alguns exercícios futuros, então tem mais HDs, tem mais placas de rede. Eu criei uma máquina que tem uma configuração um pouquinho mais chata de inicializar, por isso que a máquina está nisso. Mas então é isso. Essa primeira parte que nós estamos fazendo aqui é essa questão de ajuste. Remova ou não instale, né, nada que você não tem necessidade de utilizar, ok? Faça os ajustes de alias. Nós vamos depois dar uma olhada também no /proc e na próxima aula, e por enquanto seria isso. Nessa primeira aula tem essa instalação e essa configuração básica, ok? Então nos vemos na próxima aula.